primeiro eu quero desejar uma ótima manhã, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Que bom recebê-lo aqui, para a gente tratar de um assunto que vai mexer com a vida de muita gente depois dos 50 anos, né? Pode acontecer antes também? Muito bom dia. Bom dia. Olha, na verdade, a gente fez um levantamento aqui em Teresina mostrando que a catarata ela é muito precoce aqui no Piauí. Eita. Então, assim, a partir dos 45 anos, a gente levantou os dados mostrando que 70% desses pacientes já tem algum traço de catarata. Tá vendo isso aí? Eu vou querer saber por quê. E falando de Nordeste, mais ainda, será que o clima influencia? Segura aí. Bom, segundo a Sociedade Brasileira, né, de Oftalmologia, surgem quase 550 mil novos casos só no Brasil por ano. E a catarata afeta 25% dos brasileiros acima de 50 anos. Mas veja aí o que o doutor falou. Sendo que 4 em cada 10 mulheres podem ser prejudicadas a partir dos 60 anos. A doença, na verdade, responde por 49% dos casos de cegueira no Brasil. E aí o que chama atenção, por que está sendo tão precoce? Bruno, o que mudou muito nos últimos anos é o estilo de vida, especialmente dos brasileiros, né? Sim. Nós estamos mais expostos a uma série de fatores que podem acelerar o processo de cataratogênese, tá? Então, o estilo de vida, o excesso de poluição, a alimentação industrializada, né? A falta de exercícios físicos, né? A exposição a fatores ambientais também é extremamente importante. Medicamentos e traumas. Então, tudo isso pode influenciar o aparecimento da catarata. Impressionante. O que chama atenção, principalmente, é sobre também esses casos das mulheres. A partir dos 60 anos, talvez mais mulheres sejam prejudicadas, né? Mas no caso, entre homens e mulheres, os casos são mais em homens? Ligeiramente maior em homem, tá? No nosso estudo, a gente mostrou que no homem ele é um pouco mais precoce, tá? Mas o homem, diferentemente da mulher, ele busca o tratamento bem mais tardiamente. Quais seriam, assim, as situações que poderiam causar a catarata? E se no Nordeste existe uma diferença de outros estados, principalmente por causa do calor? Ou isso não tem nada a ver, é mito? Influencia muito, tá? A gente comparando dados aqui da região Norte, Nordeste, com a Sul, Sudeste, a gente vê um gap de no mínimo 10 anos. Então, o que a gente acha lá no paciente com 55 anos, 60, a gente vai achar no paciente aqui com 45, 50. Recentemente eu estive no Congresso Europeu e lá eu vi alguns estudos populacionais também que mostram que esse gap é inclusive maior. Lá o que a gente acha aqui no paciente com 45, 50 anos, lá a gente vê no espanhol de 65 anos. Então, assim, a questão ambiental influencia demais. Hoje a gente sabe que os estudos mostram isso, né? Que a radiação ultravioleta, ela é um fator extremamente importante e os estudos mais recentes mostram que, inclusive, a temperatura pode acelerar esse processo. Nossa, e com essa época agora que nós estamos vivenciando de muito calor no mundo inteiro, mas necessariamente no Nordeste a gente sente esse calor mais presente, então é muito complicado. Agora, o que chama atenção e o que eu gostaria de saber também é a respeito da questão da juventude até chegar a essa idade. Por exemplo, quem depende de óculos e às vezes evita usar um óculos, um grau, não vou usar um grau, vou deixar mais para frente, estou enxergando, fica forçando. Isso também pode influenciar ou não? No desenvolvimento da catarata, o óculos ele tem um fator importante na questão da proteção. O óculos ele funciona como uma barreira de proteção. Tá? Então, se você se protege com o óculos com proteção adequada, você vai retardar com certeza o aparecimento dessa catarata. Pronto, quando você fala dessa proteção, aí a gente chama atenção para aquelas pessoas que usam óculos de grau e que muitas vezes, num clima quente como esse, às vezes não quer colocar o grau num óculos esportivo, num óculos escuro. Isso também pode ajudar ou não? O óculos esportivo, quando ele tem a proteção ultravioleta, ele tem uma proteção mais, vamos dizer assim, mais eficaz em relação à resina da lente corretiva do óculos normal. Sim. Então existe sim essa diferença. Tá? Então, se você busca uma proteção com óculos, com um padrão de proteção melhor, claro, você vai ficar mais protegido. Com esse mundo da tecnologia, todo mundo indo para os computadores, muito tempo nos celulares, isso também tem adiantado um pouco mais? A gente pode imaginar que isso também ajudou? Indiretamente, sim. Tá? Muitos pacientes acham que a luz emitida pela tela do computador e do celular pode ser prejudicial. Não no sentido lesivo. Não é ela que vai provocar a catarata. Mas o que acontece? Mexe muito com o estilo de vida.
Então, quem usa muito o celular, especialmente à noite, começa a mexer na questão da qualidade do sono. E hoje a gente sabe que uma noite de sono ruim, ela tem potencial oxidativo. Agora, quando a gente chega nos 50 anos, chega nos 60 anos, por que essa catarata aparece com tanta frequência? E o que acontece nesse decorrer da vida, que é justamente depois dessa idade? Olha, essa pergunta eu acho muito interessante. Por quê? Nos últimos anos foram aparecendo dados que mostram que quanto mais tempo você carrega essa catarata, mais prejudicial para a sua saúde, tá? Como eu mencionei aqui, aqui a catarata já é mais precoce, Sim. Tá? Então, teoricamente, você tem uma alteração no seu ciclo circadiano, né? Que é o ciclo sono, vigília, tá? Isso interfere muito na qualidade do seu sono, isso interfere muito na questão da imunidade. Tá? Então você perde contraste, você perde qualidade visual, então isso vai interferir na segurança, por exemplo, no trânsito. Né? Em estudos mais recentes tem mostrado, inclusive, uma relação entre catarata e doenças neurodegenerativas. Então a gente sabe hoje que se você faz uma cirurgia de catarata precoce muito diferente do que era preconizado anteriormente, você se protege contra doenças neurodegenerativas, inclusive. Né? Tem um estudo do ano passado que saiu mostrando que só para demência senil, essa taxa de proteção gira em torno de 30%. Muitas vezes as pessoas não sabem ou desconhecem, na verdade, o que é uma catarata. Se fala muito de catarata, mas as pessoas às vezes não conseguem identificar o que seria uma catarata, né? Que é uma pergunta que poderia ter vindo logo no início. Mas eu queria até saber da Lorena se a gente tem algumas imagens, né? De um olho saudável, de um olho não saudável. A gente poderia explicar para quem está em casa mais ou menos como é que funciona? É só uma dúvida frequente. Né? As pessoas realmente não conseguem entender o que é uma catarata. Sim. Por quê? O cristalino, que é uma lente natural que nasce e tem uma função importantíssima, especialmente em relação à questão de foco, né? Então, assim, com o passar do tempo, ele vai sofrendo um processo de envelhecimento. Então, ele vai perdendo elasticidade, ele vai perdendo transparência. Por isso, o paciente começa a ter perda de contraste, tá? Tem aquela dificuldade de você começar a ler de perto, eu vou ter que usar um óculos para ler. Aqui dali é uma catarata já fora do padrão normal. Eita, doutor, não fala assim cristalino, não, hein? desculpa. Da noite para o dia, a gente começa a perceber que está com mais dificuldade de enxergar de perto. E a gente já entende, já estou no 51. Então, assim, já é um alerta. Sim. Quando você começa a perceber que você tem uma certa dificuldade, você já começa a sentir essa vista um pouco embaçada. Às vezes você usa o óculos. Um óculos duraria, por exemplo, vou fazer uma lente hoje, eu ficaria quanto tempo com essa lente para dizer que eu estou bem com a minha vista? Tem noção, mais ou menos? O óculos em si, as pessoas focam muito na questão do quanto tempo eu tenho que ficar com o óculos. Né? Na verdade, assim, eu até acho que o mais importante, porque cada olho, cada indivíduo se comporta de uma forma diferente. Então, tem gente que tem uma progressão do problema de forma mais acentuada, mais rápida, outros já levam um pouquinho mais de tempo. Então, E assim, esse com a catarata? Da mesma forma. Tá? Apesar das cataratas serem precoces aqui no Piauí, muitos pacientes, a catarata ela vai se comportar de forma diferente. Alguns progridem realmente rápido, tá? E aí a gente levanta uma questão importante, questão, por exemplo, se o paciente não tem alguma outra doença, algum outro problema. Então, se você indo no seu oftalmologista todo ano, a gente consegue detectar isso de forma muito precoce. Por exemplo, nos diabéticos, essa catarata progride muito rapidamente. Tá? O paciente já tem um estilo de vida mais saudável, a gente vê uma progressão um pouquinho mais lenta. Então dá, às vezes, até para a gente acompanhar um pouquinho mais. Pronto, descobri que estou passando por uma situação. Quais são os exames que vão identificar, que vão mostrar para mim que eu já tenho que ter aquele cuidado, ou até mesmo, quem sabe, fazer a cirurgia? Então, assim, a primeira coisa, fazer uma visita com o seu oftalmologista, óbvio, né? Então, ele vai fazer o exame objetivo, direto. Então, assim, a catarata no aparelhinho lá a gente consegue detectar já e consegue classificar. Ele vai fazer uma associação do que ele está vendo com o histórico do paciente, tá? Com as queixas do paciente, porque muitas vezes o paciente chega no consultório da gente, não chega com aquela coisa, nossa, eu estou com uma dificuldade para enxergar. Não, às vezes é uma bobagem. Doutor, à noite eu fico um pouco inseguro. Tá? Às vezes eu estou dirigindo, eu percebi a moto, atravessando o cruzamento. Às vezes o paciente chega, às vezes, até com alteração de humor, paciente que chega com alteração por exemplo, uma insônia. Então, assim, tudo isso faz parte do quadro de catarata também, não é só a questão visual. Tá? A catarata ela mexe muito com a qualidade de vida do paciente. Pronto, era isso que eu queria saber. Quais são os danos, né? E o que é importante a gente chamar a atenção. A gente tem aqui duas imagens, né? Que mostra aqui um olho normal e um olho com a catarata.
né? E dá para perceber. A olho nu dá para alguém perceber? Em cataratas bem avançadas, dá. Tá? As que estão se iniciando, ou as menos densas, você não consegue perceber tanta diferença. E detalhe, gente, outra coisa importante, a catarata ela não só dá no adulto, não. Dá na criança também. Também na criança? Nossa, mas por quê? Às vezes alterações congênitas, processos inflamatórios, infecções durante a gravidez, às vezes até trauma durante o parto. Quando você fala de catarata e você fala de alimentação, né? Nossa, é impressionante como todo profissional, quando vem para o programa, está sempre falando dos enlatados, né? Sempre falando desses alimentos que passam tanto tempo aí conservados, né? E isso chama atenção, porque eu estava no início do programa falando justamente a respeito disso. As alimentações, nós vamos ter uma nutricionista hoje no programa, e a gente estava falando justamente sobre as alimentações, que no passado você até tomava algumas coisas, né? Tomava até alguns refrigerantes, e parece que as coisas eram diferentes, né? Hoje em dia, alguns alimentos que você comia no passado, hoje já traz um problema maior. E a nossa juventude está crescendo demais, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, é uma criança, só tem 9 anos, quando você menos espera já está com aspecto de 16, 17 anos, né? E isso é preocupante. Eu imagino que nesse caso também a questão da alimentação faz com que esse problema da catarata realmente se antecipe. Com certeza. Isso é uma técnica que a gente bate todo santo dia no consultório. Tá? Essa industrialização, essa exposição, gente, um alimento embutido, industrializado, é uma bomba de química. Agora a gente fica imaginando, meu Deus, quem vai mexer nessa história, né? Quem vai mexer nessa história? Porque é algo muito profundo. Hoje, praticamente, você chega dentro de um estabelecimento, você quase não encontra mais nada natural. Até o que é natural já não é mais tão natural. Não, não é. Então, assim, a gente tem que cultivar esses hábitos, tá? Então, assim, lá em casa eu gosto de fazer o meu pão caseiro, sabe? Dá um pouquinho de trabalho, a gente sabe que a agenda da gente hoje é tudo corrido. Mas tudo que é saudável realmente dá um pouco mais de trabalho. Mas eu tenho que mexer muito na questão... Eu acho assim, eu gosto muito de trazer essa questão de alimentação com a questão familiar. Assim, é um momento para você bater um papo, sabe? Contar da semana, brincar. Então, assim, a criança começa a perceber que aquilo ali tem um outro valor, que ela não encontra no industrializado. Então, assim, é trazer aquilo para dentro de casa. Em vez de buscar aquela facilidade do industrializado, busca vai custar caro. Vai custar caro. No final de tudo, a gente vai pagar um alto preço. Com certeza. Vamos falar aí dos cuidados que você tem que ter. Descobrir que estou com a catarata. Vou ter que fazer a cirurgia. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Como eu tenho que me comportar antes? E a questão do diabetes. Tá, vamos lá. Então, assim, para começar, a catarata, como eu falei, o paciente pode chegar no consultório com uma queixa que a gente já consegue fazer essa associação. Sim. Não necessariamente, eu estou com uma visão ruim. Não. Sempre vai ter cirurgia? Sempre. Sempre. O tratamento da catarata é cirúrgico, tá? Então você consegue se cuidar bem, com todos esses cuidados que nós comentamos, mas o tratamento curativo, ele é cirúrgico, tá? Então, assim, o ideal é a gente avaliar o paciente, ver quais são as queixas dele. Hoje, nós temos como padrão indicar a cirurgia de forma mais precoce. A gente já não espera aquela catarata avançar, porque a gente sabe que quanto mais tempo a gente leva para resolver, mais prejuízo para a saúde e qualidade de vida o paciente tem. Né? Então, a gente avalia tudo isso e já discute com o paciente a possibilidade cirúrgica. Uma outra grande vantagem que eu vejo hoje também é que a cirurgia de catarata por si só, ela já também é uma cirurgia refrativa. Então, muitas vezes aquele paciente benefício, né? Sim, então aquele paciente que já tem dificuldade, por exemplo, de ler, que precisa de um óculos para fazer uma leitura, para ir para um restaurante, para ler um livro, para trabalhar no escritório. Hoje você faz essa cirurgia e o paciente fica completamente independente dos óculos. Então é uma outra nova vantagem que a gente também já associa com a cirurgia. Quais são os maiores erros de quem faz a cirurgia da catarata e logo em seguida não tem os cuidados? Que pode trazer danos. Tem muito mito nisso também. Né? E a gente precisa tirar esses mitos, porque... Isso. Por sinal, por que a gente tem que tirar esses mitos? O que tem de gente que tem medo de fazer a cirurgia ou que não vai buscar um tratamento até precoce, porque imagina, se tiver que fazer cirurgia... Com aquele receio de atrapalhar a agenda, a gente precisa tirar esses mitos. Então, assim, hoje a cirurgia a gente faz com microincisão. É uma incisão muito pequenininha. Então, toda a nossa aparelhagem, equipamento, material de cirurgia, ele é voltado para microcirurgia. Né? Então, assim, é uma cirurgia, eu diria assim, muito pouco traumática.
né? Então, assim, em termos de rotina, mexe muito pouco. Então, se você trabalha em ambiente indoor, esse ambiente de escritório, né? Assim, basicamente não mexe muito, tá? Alguns poucos dias realmente de repouso, você já pode assumir sua rotina normalmente. A gente tem que ter um cuidado a mais com o paciente ou com algum outro problema, né? Ou pacientes que trabalham de forma muito exposta ao ambiente. Esse realmente a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tirando isso, não mexe nada, não mexe com uma alimentação. Iluminação. Um pouquinho de sensibilidade, tá? Eu costumo comparar no escritório, eu já converso isso com o paciente, assim, olha, a catarata é como se você tivesse uma janelinha fechada. Quando você faz a cirurgia, você vai abrir essa janela. E aos poucos, né? Então assim, você vai perceber realmente uma sensibilidade em relação à luz, mas que geralmente é bem transitória. Muito bom a gente falar sobre isso e chamar a atenção das pessoas em outras histórias que pode ser mito também. Peso e estresse. Segurar peso depois que faz a cirurgia ou passar por algum estresse. Olha, cuidado. Eu já ouvi falar muito isso. O estresse não controlado, ele é prejuízo como um todo, né? Para a saúde inteira. Para a cirurgia em si... Já ouvi coisas horríveis. Eu diria assim que é mais uma questão subjetiva. O paciente, às vezes, estressado tem uma sensibilidade um pouquinho maior para determinados fatores. Sim. Tá? Então, mas isso não vai trazer a tal da cegueira. Não. Como as pessoas falam? Nunca ninguém falou isso, não? Em relação, por exemplo, a peso, muita gente acha, mas poxa, quando é que eu volto para a musculação? 2 semanas. Às vezes, com 1 semana, você já pode fazer uma caminhada sem nenhum problema. Lógico, protegido, dependendo do horário. Assim, alguns cuidados para evitar só aquela exposição excessiva. Pronto. Depois que fez essa cirurgia de catarata, passou as 2 semanas bem, voltou no profissional, dali a vida vai seguir normal. Normalmente. Não tem uma segunda cirurgia, enfim. Não, a cirurgia, eu costumo até passar isso para meus pacientes. A cirurgia ela é definitiva. Tá? Então você faz uma boa avaliação, um bom planejamento, uma boa execução, aquele resultado é definitivo. E relacionado à criança? A criança, o cuidado maior é porque, assim, às vezes os diagnósticos são muito tardios. Tá? Então, assim, o teste do olhinho, por exemplo, ele foi preconizado exatamente para evitar esse tipo de problema. Porque não é fácil você dar um diagnóstico de problemas graves no olho de uma criança, por exemplo, como catarata, tumores. Então, se você não for num profissional com experiência, às vezes passa até batido. Tá? E o dano para a visão daquele paciente, para o desenvolvimento, e às vezes, depende, por exemplo, no caso do tumor, até para a vida, assim, é irreversível. Muito bom. Falando ainda das mulheres, por que as mulheres acabam tendo catarata chegando depois dos 60? Isso é o que eu encontrei. Ok, mas você não vai participar do programa. Então, aqui no Piauí, por exemplo, a gente vê uma diferença pequena. Tá? Por exemplo, a gente vê um maior índice de catarata e mais precoce nos homens, né? Mas, assim, o que a gente percebe no dia a dia é que as mulheres elas procuram o atendimento médico e a Como cirurgia sempre, né? com mais frequência. Para mim, o que chama mais atenção é isso. Os homens, mesmo quando vão no consultório, eles demoram a tomar essa decisão. Né? Complicado. E depois é que fazem a cirurgia que eles percebem o tanto que eles perderam em termos de qualidade visual, em termos de qualidade de vida, inclusive. Por isso que, de uma certa forma, a gente imagina que os homens sofram mais com a catarata. Com Na verdade, toda as mulheres certeza. buscam mais. Com toda né? certeza. E a questão do diabetes? O diabetes é uma doença extremamente lesiva para o olho. Tá? Então, assim, se você tem uma diabetes mal controlada, ou que está progredindo muito rapidamente, então, assim, você vai, com certeza, em algum momento, ter danos, inclusive irreversíveis, não só no olho, como cérebro, rim, nervos periféricos, coração, tá? Então, assim, o diabetes é uma doença que eu costumo dizer assim, é aquela doença que lá na pontinha vai lhe trazer uma conta extremamente cara. Então, a gente vê tudo no diabético de forma muito mais precoce e muito mais intensa. Infarto, AVC, cegueira, tá? Então, assim, a catarata ela tem uma importância assim, da gente tentar, pelo menos, dar um pouco mais de qualidade de vida para esse paciente. Né? Mas, como um todo, o diabetes é extremamente lesivo para esses órgãos. Faltou alguma informação que a gente tenha que levar para quem está em casa ainda assistindo o programa? Olha, o mais importante, gente, é a gente dar, vamos dizer assim, valorizar o nosso corpo, a nossa saúde. A gente valoriza coisas que não tem muito apego, muito preço. Né? Então, vida social é importante? Claro que enxergar é maravilhoso, gente. Mas vocês só dão valor
quando vocês perdem aquilo. Eu digo muito às pessoas, gente, a nossa interação com o mundo, ela é visual. Você pode acordar um dia sem andar, sem ouvir, você vai se ajustar, vai se adaptar. Quando você perde a visão, tudo isso fica muito mais difícil, porque você perdeu essa interação com o mundo. Verdade. E aí fica esse alerta de que as pessoas não devem buscar só um profissional quando vai trocar a lente. Ou quando imagina que não está mais enxergando. Sem sombra de dúvida. Então, assim, a prevenção é a melhor saída. É a mais barata, é a que vai te garantir uma saúde, uma vida plena por vários e vários anos. Bom, quero agradecer a presença aqui do nosso Ricardo Luz, né, médico oftalmologista, que aceitou o convite de estar aqui no nosso Bom Dia hoje, estando aqui com a gente para bater esse papo, explicar para quem está em casa. Deu para tirar muitos mitos. Deu para tirar muitos mitos, mas também não precisa exagerar, faça tudo direitinho, espere pelo menos 2 semanas, volta lá no especialista que vai dar tudo certo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Nós temos um consultório, né, que é ali próximo a Dom Severino, né, então também posso deixar o telefone de contato, que é o 3133-7134. Pronto, tá aí o Instagram dele, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato lá com ele direitinho, pegar todas as informações. A nossa produção também pode passar o telefone para vocês. Claro, vai ser muito prazeroso. Eu gosto muito de, vamos dizer assim, de resolver isso para os meus pacientes, muito sabe? Bom, explicar como a coisa funciona, bem, né? Claro. Colocar o pessoal para enxergar bem, todo mundo direitinho, enxergando divinamente bem, já entendeu, né? Tem que usar óculos esportivo de qualidade, que tenha uma lente de qualidade, para que você possa realmente enxergar melhor, procurando sempre um profissional à altura.